Olá, meus amigos desenvolvedores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aos amigos desenvolvedores, desenvolvedoras, todo mundo aí que faz código. Este é mais um vídeo que vai acompanhar mais um hands-on aqui no blog, né? A minha ideia hoje aqui, eu vou brincar um pouco com Golang e ajudar a criar um RPC Server. Como assim? Você deve estar pensando, um RPC Server? Sim, um servidorzinho de Remote Procedure Call, onde a gente vai jogar uma funçãozinha ali e vai usar vamos construir um client que vai consumir essa função e ver mais um flavor aí, um jeito que você pode ter de facilmente desenvolver um código aqui que tenha... Você alimente outras aplicações falando assim, cara, vem cá, tem uma função, vou jogar aqui um dado e vai alimentar ali. Então a gente vai usar algo que é nativo do Golang, o Remote Procedure Call. Não confundem com o gRPC, que é o Google Remote Procedure Call. O gRPC é uma implementação em cima do Remote Procedure Call. O legal desse cara é que assim, ele é um jeito de você implementar uma comunicação TCP, HTTP, só com menos restrições que o REST. Então você tem um pouco mais de performance ali dentro desse carinha. E o nosso brinquedo aqui, a gente vai usar o meu exemplo que eu adoro usar aqui nos exemplos do canal, que vocês já devem ter visto aqui no meu GitHub. Eu tenho vários exemplos que eu uso esse carinha que é o Fortune Cookie, que é um sorteador de biscoito da sorte. Então, vamos lá pôr a mão em código, então? Então, né, vamos lá. Tô entrando aqui já, mostrando aqui meu GitHub. Que é interessante, tá? Esse exemplo aqui, junto com a publicação desse vídeo, vai ter aqui um post aqui no Dev Initiative que vai estar com toda a descrição do que a gente vai fazer aqui, como é que a gente vai fazer. Tem o código fonte do meu exemplo aqui, tudo mais. O exemplo simples aqui, a gente não quer nada muito complexo. Vou estar com o link na descrição do vídeo aqui embaixo a hora que esse vídeo for publicado. Um ponto legal daqui, bacana também, esse código aqui também já está aqui no meu GitHub. Então eu tenho a versão do client e a versão do server. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é basicamente quase que copiar este código aqui para dentro do Visual Studio Code, e a gente vai testar esse cara e colocar para rodar. Eu vou estar explicando para vocês aí essas linhas de código. Então, primeira coisa que a gente vai brincar aqui, que é pré-requisito aqui, é o Golang. Então, tenha o Golang instalado na sua máquina. Aqui a gente está brincando com o Golang versão 1.18.1, que é a versão que está instalada na minha máquina. E uma boa ideia é que suporte o Go, tá? Existem vários. A JetBrains tem uma ideia muito boa, só que ela tem custo de licença, né? Nas grátis temos algumas também que você pode utilizar. Ideia, eu costumo falar, que é aquela que consegue te ajudar a acelerar o seu desenvolvimento. Então não se importe muito com qual você está aí utilizando. O importante é que você utilize alguma versão. Então eu uso aqui o Visual Studio Code, e a mágica toda aqui vamos pegar aqui as extensões aqui do Visual Studio Code e você instalar as extensões aqui, a Go for Visual Studio Code. Essa extensão aqui é top, ela vai baixar um monte de plugins aqui que junto com ela para você trabalhar com o Go. Isso aqui vai te dar uma facilidade que vocês vão ver aqui. Eu gosto muito de trabalhar aqui com o Visual Studio Code. Então vamos começar aqui, eu vou fechar aqui as extensões. Vamos começar aqui com o explorador aqui. Então nosso primeiro passo vai ser, lembra que eu falei, vamos fazer uma
uma funçãozinha aqui em Go. Então um server RPC que vai fornecer essa função, depois eu faço um cliente para consumir. Então nós vamos começar aqui com o server. Então a primeira coisa que você precisa fazer, cara, pega uma pastinha na sua máquina lá, vamos criar aqui, eu criei um diretório aqui na minha máquina aqui, códigos canal, vou criar aqui uma nova pasta aqui, sei lá, RPC tests. Dentro de RPC tests eu vou criar aqui duas pastas aqui, uma chamada server, minúsculo vai, outra chamada client, joia, beleza, aqui acabou. Vamos criar aqui um código Go. Então você instalei as extensões aqui, eu vou criar um novo arquivo aqui em Go aqui, usando o meu próprio eu vou dar um Ctrl S aqui para ele já salvar. Vamos lá no coisa que ele criou, vamos lá, server, vou chamar ele de lugar errado, faz certo que dá certo, chamar ele de main.go, salvar. Então vamos lá, primeira coisa que você precisa fazer no código é o package, né? Package. Aí, ele te dá algumas sugestões, eu vou usar a sugestão mais principal de todas. Interessante, você precisa colocar os imports. Aqui eu vou usar a parte que o próprio editor aqui me dá de vantagem aqui. Então nós vamos começar aqui primeiro. Os imports você vai ver que ele vai adicionar conforme a gente for utilizando. Primeira coisa que eu vou criar aqui é um cara chamado args, que ele vai ser do tipo struct vazio, tá? O struct vazia. Vocês vão entender isso aqui lá na frente, porque isso aqui eu vou ligar depois com o processo do RPC call lá na frente. Mas imagine que se eu quisesse passar uma função e eu queria passar argumentos para essa função, os argumentos vão dentro dessa struct de argumentos aqui. Mas agora eu não quero. Agora eu vou querer usar o código aqui do meu cara, que eu faço, vou começar a criar aqui o código da função que eu quero utilizar. Então eu vou criar uma função aqui, tipo, vamos lá, vou chamar ela de Fortune Cookie Message Server. Ela é do tipo string. Joia. Reservou aqui. Agora nós vamos criar a própria função. Então, funky. Ela vai retornar esse tipo, ela vai ser desse tipo. Então, por alguma frescurite aqui, o meu não quis preencher automaticamente. Tudo bem, vamos salvar aqui só para ver se às vezes é isso. Ah lá, ele começou, beleza. Legal, vou dar um nome para a função. Então é get Fortune Message. Então a gente vai colocar aqui nesse código o carinha que vai receber. Ela recebe como parâmetros os argumentos, que é um ponteiro lá para o args que você criou lá em cima, e eu vou receber também a resposta aonde eu quero o campo, a string que eu vou querer colocar a resposta, que é um ponteiro de string aqui. Eu não sei se é ponteiro, se eu estou falando correto, porque isso aqui é do C++. Vou criar o erro, e o erro aqui, porque um bom ponto do Go é que você tem que programar defensivamente, né? O Go, ele, diferente do Java, que ele tem todo aquele tratamento de exceptions, vocês vão ver que se você não fizer algumas coisas aqui, você vai ficar cego em relação a erros. Joia. Legal. Criei minha função. Vou adicionar algum comportamento da minha função aqui. Agora você cara de pau. Só para dizer para vocês aqui, eu vou criar o array com as frases, mas eu vou copiar do meu código lá do GitHub. Estou dizendo aqui, ó, frases é um array de string, as frasezinhas para ele sortear. Aqui dentro, agora eu vou dizer lá que o meu reply ali, ele vai receber o frases. Por algum motivo, ali a minha pessoa, ele não está querendo reconhecer agora os IntelliSenses, e eu juro que isso estava funcionando, mas tudo bem, vamos lá,
Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui com o meu main.go, que ele está reclamando. Há um problema neste arquivo. Deixa eu resolver esse problema para resolver isso daqui. Problemas. Deixa eu ver. Ah, peraí. Tá vendo? Ó? Linha de código errado. Aonde eu coloquei a linha de código errado? Aqui. Não, mas aqui. Ele já deveria estar reconhecendo para mim o rand aqui por algum motivo qualquer. Eu deveria estar reconhecendo aqui ponto int n. Ele deveria estar adicionando para mim os imports aqui automaticamente. Só porque eu falei, a extensão não funcionou, tá vendo? Que maldade. Frases. Aqui aparentemente isso aqui ele vai dar pau em quase tudo, menos se eu adicionar nos imports aqui. Então vamos fazer na mão. O pacote de mat barra rent. Aqui eu errei o comando aqui, porque isso aqui, opa, no caso do Go aqui tá errado, vamos corrigir, não é aqui, abre isto. Ele ainda tem um erro, tá aqui, agora ele reclamou da falta do return, melhorou. Return new. Ah, garoto. Ah, eu já sei por que ele tá nesta reclamação toda. Porque esse diretório não tá no meu .go. Então a gente vai mudar o diretório aqui para ele reconhecer. Entendi. Já sei o que está acontecendo aqui. O diretório que o meu lint do Go está reconhecendo é outro. É este aqui, códigos Go. E aí por isso que eu não estou conseguindo que ele reconheça esses caras aqui. Mas tudo bem, a gente segue aqui, vai dar certo igual. Segundo ponto aqui, aí vamos lá aos javeiros conhecidos. Quando a gente fala em Java, você está acostumado a usar quando a gente pega um código Java, vamos lá, você quer conhecer uma aplicação, vamos pegar aqui o meu IntelliJ aqui e vamos comparar com o código Java aqui, só para vocês verem a diferença aqui de como funciona essa parte aqui. Enquanto ele abre aqui, eu vou trocar de pasta lá para a gente poder continuar o projeto aqui. One eternity later. Dei uma parada técnica, estamos de volta aqui com o código para poder resolver o problema do autocomplete. Na verdade não era nenhum nem outro, dei uma pesquisada aqui na internet, não tinha nada a ver com o nosso GoPath aqui na máquina. Na verdade foi problemas com o próprio Visual Studio Code que parou as extensões de funcionar e só precisou reiniciar o Visual Studio Code. Agora eu tenho aqui o IntelliSense funcionando novamente. Então a gente pode retomar aqui de onde a gente tinha parado. Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso código. Show! Um ponto interessante aqui do código em Go é que, vamos lá, a gente que está acostumado aí com o Java. Se você pega aí uma aplicação aqui em Java, você tem o seu bom e velho public static void main, e o que você quer fazer quando executar o seu você pôr para rodar esta aplicação aqui em Java. Joia. No Go a gente tem o mesmo princípio. Só que a diferença aqui, vamos sair daqui, que eu não vou mexer mais aqui, é que você vai fazer aqui a func main.
O func main é o nosso public static void main do Java. Então tudo que eu colocar aqui dentro, eu vou rodar. Ele vai rodar automaticamente a hora que eu pedir para rodar esse cara. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, continuando o nosso exemplo. Então vamos criar o nosso server. Então aqui um Fortune server. Ele vai receber como atribuição um new Fortune Cookie Mesh Server. Ótimo. Tá vendo que ele sempre marca o errinho, tá? Por que ele marca o errinho? Você declarou e não usou, tá? Isso aqui faz parte do link. Aí agora eu vou usar a função de RPC do Go para poder falar assim, cara, vem cá. Agora que eu criei esse server, registra ele. Então RPC ponto, tá vendo? Ó? Agora funcionando, olha que legal. Eu vou colocar o register aqui. Ele já adicionou o import para mim aqui do que eu precisava. E eu vou colocar aqui o server. Eu vou dizer assim, uma boa ideia te ajuda muito. Por isso que eu voltei para trás para descobrir o que a ideia estava fazendo de errado. Era só um restart. O terceiro ponto aqui, vamos falar assim, legal, eu coloquei eu criei o registro do RPC, agora eu vou pedir para ele lidar com HTTP. Então, handle com HTTP. Aí você fala, putz, legal. Só isso? Não, calma, em que porta que a gente vai colocar o serviço para ser ouvido? Então vamos criar aqui uma porta aqui. Vamos colocar aqui na 11.2.2, por exemplo. Aí eu vou criar aqui um listener. Já coloco aí, tá vendo o ponto que eu falei que é importante aqui no Go? Programação é defensiva, é diferente do Java, que a gente não faz a programação defensiva porque a gente tem todo aquele controle de exceptions. O Go não tem, então é legal você fazer a programação defensiva. Então eu coloco um cara para receber o erro. Eu vou abrir aqui o net.listen e vou falar para ele, cara, começa a ouvir aqui o protocolo TCP na porta que eu declarei ali. Joia! Eu falei assim. Outro ponto interessante aqui do Go é que assim, como eu falei, programação defensiva. Então, se esse carinha aqui, o error, for diferente de vazio, significa que deu erro na hora de subir esse listing. Então, é interessante você usar um log de mensagens. Então, eu vou pegar aqui o log.fatal para dar um erro fatal aqui. Erro ao escutar a porta. E vou colocar junto desse erro para exibir qual foi o erro que deu. Legal. Se ele continuar reclamando para mim aqui, ó, o listener ainda não está sendo ouvido. Falei, joia. Então vamos pegar o listener aqui. Acabou, cara. Aqui não precisa fazer mais nada. Eu vou colocar para o HTTP, ó. Eu vou dizer aqui, ó, HTTP. Forneça para mim esse listener. Segundo parâmetro aqui, ele recebe um segundo parâmetro, um handler. A gente não precisa aqui, então nulo. Tá pronto. Vamos salvar isso aqui. Se você parar para pensar, acabou. Eu não preciso fazer mais nada. Eu poderia vir aqui e colocar esse cara aqui para rodar. Então vamos fazer isso só para vocês verem. Quer ver? Vamos pegar aqui CD na minha pasta, códigos, canal, RPC test server. Legal. Só para a gente ver o arquivinho aqui, o main.go, perfeito, clear. Então go run main.go. Em teoria ele está ouvindo. Esta é a segunda parte também interessante do Go. Ele não vai te dar nenhum feedback se isso está funcionando ou não, se você está colocando, a não ser que você for chamar. Um ponto interessante aqui é que assim, ele não deu erro fatal, então ele está ouvindo, senão ele teria jogado um erro fatal aqui. Eu gosto, aí a prática minha, de colocar alguma mensagem para poder falar assim, cara, vem cá, será que isso aqui está funcionando ou não? Então vamos mudar esse carinha aqui só um pouquinho. Vamos dar uma interrupção aqui. Já que eu estou usando o log, eu vou dar aqui um printf. Vamos
colocar aqui que eu tô assim, ouvindo na porta. Vamos colocar aqui um %S e vamos passar a porta para aqui. Ctrl S. Vamos voltar lá pro meu coisa. Vamos executar esse cara de novo. Opa, eu escrevi porta. Depois eu arrumo aqui. Tá vendo, ó? Estamos com o nosso servidor pronto. Ele só precisava disso. Então eu preciso lidar. Ele precisa subir. Ele vai fornecer uma nova função. Alguém agora precisa consumir esse cara. Então vamos construir um client para esse carinha aqui. Então, como diria aquele momento da receita da Ana Maria Braga, vamos guardar a receitinha aqui pro lado. Vamos armazenar esse vidrinho aqui ao lado. E vamos começar a fazer agora o cara que vai consumir isso aqui e vai executar. Eu vou parar o servidor por hora. Então, eu venho aqui e vou dar um Ctrl C, parei o servidor. Vamos criar um novo arquivo Go aqui. Usa o Go aqui. Go, Ctrl S. Só que eu vou usar na pasta client lá. E vou criar lá o meu. Opa! Mesmo erro de novo. Eu estou na pasta. É aqui. Qual é o nome do arquivo? Main.com. Então agora nós temos o nosso. Vamos criar o nosso client lá. Show! Obviamente que eu vou ser espertinho e vou copiar meu código lá de novo para a gente ser mais rápido no client. O client ele vai ser mais simples ali de certa forma. Por quê? Porque eu vou ter que apenas. Então vamos criar aqui o package main. Já na sugestão dele. Eu vou criar lá o type. O args. Lembra que eu falei? Por mais que eu não vá usar, eu preciso desse cara. Vocês vão entender daqui a pouco agora porque. Criei meu type vazio. Mesma coisa. Vamos lá. Func main. Joia. Eu preciso agora começar meu código aqui. Eu preciso conversar com alguém. Eu preciso conversar com o host. Lembre-se, eu subi meu servidor no localhost na porta 122. Então vamos criar aqui um host. Localhost 1122. Dá uma dica interessante aqui para vocês, para quem está desenvolvendo e tudo mais. Por ser um exemplo simples aqui, a gente colocar um endereço aqui fixo como uma constante, uma variável no código, tudo bem. Mas num código produtivo, um código real ali, homologado que passa por etapas, homologação, desenvolvimento e produção, uma dica de ouro que eu dou para você aqui: externalize essas configurações, lê de um arquivo de propriedades, lê de algum lugar, trazer essa configuração, porque aí quando você vai subir esse código para outros lugares ou esse endereço aqui mudar, você não tem problema, você vai atualizar o arquivo de configuração, você vai atualizar a variável de ambiente e vai resolver teu problema. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então vamos criar aqui a variável que vai receber a resposta, ela é do tipo string. Opa! String. Vou criar um client para conversar com o RPC. RPC. Ponto. Olha lá, o mesmo errinho de novo. Neste caso aqui, peraí, vamos fechar esse cara aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Truquinho. Vamos aqui, RPC. Vamos tirar esse cara aqui, ó, por hora. Ctrl S. Vou cortar esse cara daqui. Vamos ver se é por isso que ele está reclamando nesse momento. RPC. Não. Agora, a variável aqui é um pouco chata. Então a gente faz o que? Vamos finalizar aqui. Vamos abrir o Visual Studio Code de novo. Olha lá. Ele voltou. Frescura do plugin, tá vendo? Então vamos lá, vamos criar o client. Lembra que eu falei?
programação defensiva, você tem que sempre receber a variável de erro. Vamos colocar aqui rpc ponto dial HTTP, ou seja, vamos discar para aquele HTTP lá, aonde? Protocolo TCP no host que você acabou de criar ali em cima, naquele endereço. If, programação defensiva, se o erro não for vazio, opa, 10-0 pro teclado, não for vazio, eu jogo aqui, digo para ele aqui, cara, o erro não é vazio, log.fatal, vamos criar um log fatal e vamos chamar de erro de conexão ao servidor e exibir o erro aqui. Aí a gente pode fazer até esse teste, chamar esse cara sem estar com o servidor no ar. Vocês vão ver como isso vai funcionar legal. Joia! Então criei o cliente, tratei aqui o caso de erro, então agora eu vou chamar o erro. O legal é que lembra, eu vou colocar a resposta aqui, então eu vou chamar aqui de IRR para erro, por exemplo. Eu vou chamar aqui, ó, client.call. Aqui vem uma parte bem interessante. Então vamos reabrir aquele código que eu fechei lá. Por quê? Qual é a parte mais interessante aqui? A chamada da mensagem, ela precisa ser o serviço ponto a função. Então quem é o serviço ponto a função? Se eu pegar lá no server, é o serviço Fortune Cookie Message Server, lembra-se, serviço Fortune Cookie Message Server. Eu vou dizer para ele ponto a função que eu criei, opa, aqui no meu outro cara, que é Get Fortune Message. Get Fortune Message. Pronto, não preciso mais desse cara aqui. No qual eu sou obrigado a passar o quê? Os argumentos. Por isso que eu falei que a gente cria vazio. A gente não está usando argumentos aqui agora. Então eu posso passar esses args vazio, porque eu não estou usando. De que eu não tenho sentido algum em usar ele. Faltou um detalhe, né? Eu dei o tipo lá, mas eu não setei para nenhuma variável. Então args recebe aqui, ele é do tipo args. Mas se a gente fosse passar parâmetros, os parâmetros seriam aqui vai os parâmetros. E dentro disso aqui eu falo assim, cara, me manda lá a resposta, porque eu vou receber aqui o meu campo de resposta. Programação defensiva, lembra? Se o erro não for nulo, porque esse cara vai responder nulo, vamos colocar aqui, ó, log.fatal. Eu vou dizer aqui erro ao recuperar a mensagem. Boto o erro. Se passou daqui, significa que eu tenho a mensagem. Então vamos jogar só no terminal. Log.printf. Então, vamos jogar aqui no terminal. Vamos dar aqui um %s barra n. Aqui, opa, é barra ao contrário. Espera aí. Esse printf tem que estar entre aspas. Barra n. E eu passo aqui para a mensagem o reply. Show, acabou. E aí seria só consumir esse maluquinho aqui. Então vamos lá. Agora a gente vai ter que testar os dois caras juntos ou os dois caras separados. Então vamos testar esse cara aqui primeiro. Então vamos abrir um outro terminal aqui. Terminal, uma nova janela. Vamos lá. Esse cara vamos passar aqui pro lado, isso daqui pro lado de cá. Aqui. Não vou iniciar o servidor ainda. Pera aí. CD quantos códigos
Down, RPC testes, client, main.go, go run main.go. Olha lá, ó. Erro de conexão do servidor, dial localhost 122 connection refused. Tá vendo? Programação defensiva. Se eu não tivesse feito aquele erro, ele provavelmente, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, só para vocês verem qual que é a bagaça, ó. Se eu comentar aqui para você ver como você precisa desse tipo de programação em Go, vou comentar essas 3 linhas aqui. Vamos rodar esse cara de novo. Aí, ó. Até que ele deu um erro bonitinho, ó, mas ele deu um erro ele deu um pânico de invalid memory address. Por quê? Porque ele não sabe, ele dá até a linha e tudo mais, mas, cara, ele pirou. Por isso que eu falo, programação defensiva, aonde você pode prever que você possa ter um erro, você faz a validação. Joia. Então vamos testar esses 2 caras juntos agora. Então vamos dar um clear aqui. Vamos pegar minha outra janela daqui. Temos aqui o Go e aqui o server. Então, vamos reiniciar o server. Olha só, estou ouvindo na porta 122. Então agora, se eu chamar aqui main.go, olha aí minha frase Seneca: there are more things to alarm us than to arm us. Se eu chamar aleatória, mais uma frase. Eu chamar mais uma frase. E é isso, gente. Código simples, um código limpo aqui. Claro que tem muita oportunidade de melhoria aqui nesse código, tem coisa chumbada, tem tudo mais, assim. Eu tô aprendendo Go também, então a gente tô brincando aqui com a linguagem. Mas olha que interessante, criei uma função que está sendo respondida por um serverzinho bem simples e que ela me devolve um dado. E aqui neste código poderia do cliente poderia ser um código muito mais complexo, fazendo muito mais coisas, que essa é uma informação que ele recuperou. Por exemplo, vamos supor que eu recupero ali a frasezinha, eu vou mandar para uma impressorinha para imprimir, que vai para dentro do whatever. Aí vai do seu código, da sua necessidade, da sua imaginação. E é isso, meus amigos. Este foi o vídeo que acompanha essa matéria. Foi um exemplinho aqui de como a gente brincar com um RPC Server com Go. É um exemplinho simples, um código bacaninha. A gente tomou alguns perrengues aqui. Eu deixei gravado no vídeo de propósito. Eu poderia ter regravado e ter tirado o erro, mas eu achei legal ver que às vezes a IDE te dá umas rasteiras. Mas ali foi só, tá vendo, restartar a IDE pro linter voltar a funcionar, e aí a gente com isso encerra esse vídeo aqui. Gostaria de agradecer a vocês que assistiram aqui, espero que ver este conteúdo te ajude a entender um pouco mais de Go, entender um pouco mais da linguagem, e aí fica aquela dica básica, né? Vou estar com os links do GitHub e da matéria no blog também na descrição do vídeo. E se você não assina aí o canal, cara, já assina, ativa o sininho, acompanha aí a gente, que tem mais vídeos como esse chegando e outros conteúdos mais bacanas. Estou preparando um material bem legal aí para vocês. Um abraço a todos.